Oi, vamos lá? Aula de hoje. Comentando e explicando coisas que eu já postei para vocês da minha última aula. Primeiro, gente, a gente vai começar a tratar do passado nas nossas leituras. A gente não leu nada exatamente ainda, né? Eu tô jogando bem para frente essa questão de colocar vocês mais perto de uma leitura, mas em um momento vai acontecer. E para isso a gente precisa estar bem preparado. Por isso que eu estou preparando vocês primeiro para chegar lá. Então, primeiro, se a gente vai começar a falar de passado nas nossas leituras, eu deixei para vocês eu deixei para vocês uma aula para que vocês copiassem as formas passadas do verbo to be, que é o quê? O verbo ser ou o verbo estar, né? Se eu tivesse que fazer uma tradução do que é o verbo to be. Ele no passado, ele também é irregular como ele é no presente. Então, o que você vai ter? Quando você conjuga esse verbo no passado com as pessoas I, he e she, ele vai ficar was. Então vai ficar I was, he was, she was. Se eu conjugo ele no passado com as pessoas you, we, they, ele vai ficar were. Então vai ficar you were, we were e they were. Tá? Então vocês têm duas formas desse verbo, was e were. Cabe a você saber quando que você usa cada uma e já está lá tudo escrito. Eu não sei quando que eu uso was. Com que pessoa? A sua pergunta tem que sempre ser. Com que pessoa eu utilizo was e com que pessoa eu utilizo were, tá? Então tem essa divisão, deixei certinho lá para que você sempre lembre. Não lembrou? Volta onde está escrito, se você copiou, se você deixou na internet para você consultar, volta lá que está tudo certinho. Qual é a importância disso? Se eu quero falar do passado, eu vou utilizar uma dessas, né? Então eu dei alguns exemplos para vocês. Então você vai ter assim, ó. I was an intelligent child. Foi o primeiro exemplo. Tá vendo aí que eu estou usando was porque é o verbo to be usado para eu. I was. Qual seria uma possível tradução dessa frase? Você já percebeu ali que você tem um cognato, que é intelligent, que é inteligente. E você tem a palavra child, que é criança. Então, do verbo to be você tem duas possibilidades de tradução. Eu era ou eu estava. Eu estava uma criança inteligente? Não faz muito sentido, então só pode ser eu era, né? Então, eu era uma criança inteligente. I was an intelligent child. Outro exemplo. Carl was a teacher here. Então, você vai ter Carl, que é ele, então o nome continua sendo uma outra pessoa, ele. Com ele ou ela, eu utilizo was. Então, você vai ter Carl was a teacher here. Então, Carl was a teacher here. Estou falando de Carl, né? Então, por isso que é was. Teacher, vocês já sabem que é professor. Então, Carl foi um professor, ou era um professor aqui. Outro. We were friends. Então, eu estou usando we. Então, a forma do verbo to be para we, para nós, tem que ser were. We were friends. Friends não é um cognato, mas é uma palavra que eu acredito que muitos já devam conhecer, que significa amigo. Tem um S ali, e se tem um S significa que está no plural. Então, we were friends, nós fomos amigos. É uma ideia de passado, não somos mais amigos hoje. They were my teachers. Vamos lá. Temos they, eles ou elas, não dá para saber ali. Então, were, porque eu estou usando they. Então, eles ou elas foram ou eram my teachers, professores. Então, meus professores. Né? Não é nada difícil. Acredito que essa parte afirmativa do verbo to be no passado seja simples. É você saber que existem duas formas, was, were, e com quem você utiliza. Não tem mais do que falar a respeito disso. Se eu falar mais, eu vou acabar complicando a vida de vocês. Então, fica com isso por enquanto. Na minha próxima aula, na minha próxima postagem, vai ser exercício exatamente sobre essa forma passada do verbo to be afirmativa. Faça, se você tiver dúvida, tanto daquilo que eu expliquei agora, disso que eu estou explicando agora, tanto das coisas que eu vou ainda postar dos exercícios, entre em contato. Tem gente que entra em contato, tira as dúvidas, eu ajudo. Não estou conseguindo clicar no link, fala comigo que eu dou um jeito, eu me viro aqui para resolver. Mas se você tiver dúvida e não resolver, enfim, você não vai conseguir sair do lugar que você está. É isso, até uma próxima aula e tchau!